Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está no meu coração, tendo em vista que o culto da Santa Ceia nos arremete para a volta de Jesus. Então, o que está no meu coração é uma mensagem estimulativa, baseada na carta aos Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Eu vou ler o versículo ímpar, o primeiro, a igreja lerá o segundo, e depois nós leremos o terceiro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3, todos. Considerai, pois, que suportou traições contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Amém? Aqueles que podem, tornem os vossos assentos, enquanto eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de tornar a esta casa, esta igreja, onde Deus me deu amigos, irmãos, e para isto, esta noite eu agradeço. Eu não tenho merecimentos para falar o que eu vou falar. Meu amigo é muito forte, eu sei da minha pequenez e aonde ele está e sempre esteve, e sempre me considerou desde quando eu não era conhecido. E pastor Amaro, irmã Cidinha, eu quero externar a minha gratidão à senhora, ao pastor, ao Albino, ao Amós, à família. Muito obrigado. Quero agradecer a minha esposa que estará comigo, meu filho, minha neta, e queremos pedir até perdão, se é esta palavra ou a compreensão, pois eu precisava chegar às 7 horas, mas eu preguei esse final de semana na Filadélfia, nos Estados Unidos, e saí meio-dia ontem, fui para Nova York, embarquei de 8h30 e era para chegar por volta de meio-dia, mas por conta da chuva, eu só vim chegar agora às 17h30, cheguei em casa, tomei um banho e corri, por isso eu quero pedir a vossa compreensão por ter chegado mais de 7. Como também quero agradecer a todo o corpo ministerial, à igreja e aos amigos, mestres, pastor Eliseu, pastor Joabe, em vossos nomes, terno a minha reverência a todos os demais pastores aqui mencionados, de Maceió, de regiões adjacentes, que Deus os abençoe. Eu estava dizendo, se eu soubesse que o Eliseu estava aqui, o pastor Eliseu, eu tinha me escondido, ele é meu professor. E falar na presença do professor treme tudo. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, como o próprio versículo 3 está dizendo, para trazer uma mensagem de ânimo, pois eu sei que nós somos seres humanos. Quando nós lemos esta carta, obviamente que não tem um autor definido, nenhuma data especificamente definida, mas a maioria dos estudiosos acreditam que esta carta foi escrita por volta entre 62 a 64 depois de Cristo, diante de uma grande perseguição. Então eu quero pedir a vossa compreensão para trazer o contexto histórico e real, para trazer como experiência bíblica para os nossos dias, pois a mensagem, a proposta ainda é a mesma. Quando nós lemos o Antigo Testamento, os irmãos hão de convir que a solidez da fé de um judeu
era baseada na Torá, na lei e, sobretudo, a lei escrita, que era a lei que os saduceus ensinavam. Quando nós analisamos a formação deles, começavam a partir dos 6 a 12 anos, de 5 a 6 anos, eles começavam a serem catequizados em casa, acerca do ensinamento. No Provérbio 22, 6, Salomão traz a público, posterior, obviamente, à lei, dizendo que ensina a criança o caminho que se deve andar, porque até quando ele se desviar, se envelhecer, não se desviará dele. Então, esta prática já era antiga, porque a mãe ensinava a filha e o pai ensinava o filho, que é conhecido como Beit Talmud, ou seja, dentro do contexto original, Beit quer dizer casa no hebraico, Talmud, a instrução, o ensino. Então, eles ensinavam o filho, impregnavam na mente deles os pontos principais da lei, para que eles, Valdério, meu amigo, cantor Jair, quero reverenciá-los, para que eles não esquecessem do que aprendiam. Então, o que eu quero dizer com isso é que com 12 anos, tanto o homem, menino ou a menina, eles terminavam este período do Beit Talmud. Então, a partir de 15 anos, começavam aqueles que tinham aptidão intelectual para serem mestre da lei de Moisés, futuro formador de opiniões, ou seja, o Beit Midrash, ensino, sala, casa, mais acurado, que é o Midrash, que é condensado. Então, a partir daí, de 15 a 30 anos, se tornavam mestres. Então, imagine a formação de um povo que iria governar, que iria dominar o contexto religioso de uma nação. Então, assim era a formação dos judeus. Quando nós analisamos o advento por meio da façanha que o rei Herodes fez, reformando o templo de Zorobabel, hoje, quando você vai em Jerusalém, que você fica de pé no Monte das Oliveiras e olha para as ruínas do templo no Monte Sião, você admira-se pela criatividade e o projeto arquitetônico que Herodes construiu. Não foi à toa que quando os discípulos da Galileia foram a Jerusalém, ficaram pasmo, dizendo: Senhor, olha a estrutura deste templo. Era porque era algo surreal, era algo que saía da razão humana o que ele fez. Mas neste período surgiu e eclodiu de forma torrencial os grupos religiosos, entre eles os saduceus, os mais influentes ou mais influentes, que segundo a história era descendentes de Zadok, original da linhagem arâmica, e este grupo se tornou o mais influente, o mais poderoso, por conta do poder aquisitivo dos seus membros, e era neste grupo que estava locado o sumo sacerdote, as pessoas, os sacerdotes mais ricos e de mais influência em Jerusalém e adjacência. O interessante é que este grupo era responsável pela formação, porque eles estavam no domínio, e os escribas eram aqueles que tinham passado pelo Beit Talmud, o Beit Midrash, e se tornado mestre da lei de Moisés. Formava este grupo acadêmico, teológico, digamos assim, chamado escribas, mas contudo era subalterno aos saduceus, que era a voz de Deus, onde o sumo sacerdote estava. E Atos capítulo 23, versículo 8, se a mídia colocar, olha o que eles ensinavam. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem espírito, nem anjo, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Esses dois grupos eram os principais. O grupo responsável pela formação dos judeus, o grupo responsável aonde o sumo sacerdote falasse era Deus falando no judaísmo. Este grupo só acreditava na lei escrita e não na oral. Então, eles não acreditavam em ressurreição nem vida após a morte.
Os fariseus acreditavam, mas na ressurreição do último dia como um todo. Então, observe que esta era a formação religiosa de um judeu, que não há vida após a morte. Ora, obviamente, quando eles deterioram, trazendo o conceito da tradição humana acima da lei, acima dos princípios de Deus, que era o amor a Deus e ao próximo, vejam que a segregação, a expulsão, a exclusão dos menos favorecidos se torna à tona. Então é neste meio, neste marasmo e nesta formação teológica, digamos assim, para atualizar a frase, nesta que até hoje o judaísmo ortodoxo, os judeus, ele não muda. Se você vai nos Estados Unidos, tem o local dos judeus, você não vê um judeu embalado, misturada com um não judeu. Aonde você vai, eu ando pelas vossas orações, parte do mundo, mas aonde você encontra judeu, eles são unidos, eles não se misturam ortodoxamente falando. Então isso é uma formação de berço. Então observe que quando Jesus vem pregar, a mensagem de Jesus, ela é baseada na ressurreição. Ele vem trazendo o princípio de Adão, ele vem trazer a restauração do homem caído, ele vem trazer o contexto da originalidade de Deus ao ser humano. Então, quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele muitas vezes disse: eu sou a ressurreição. Ou seja, ele vai falar que existe sim ressurreição, vida após a morte por ele. Então isto ele falava publicamente, e isto chegou aonde? Na cúpula que dirigia a religião. Então é por isso que quando Paulo, que era um dos contrário, posterior a Cristo, a sua mensagem, ele faz menção de dizer em 1 Coríntios 1, 22 e 23, ele diz isso, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, escândalo para os judeus. Imagine, a palavra escândalo é algo que fere o conjunto de comportamento de uma sociedade ou de uma religião. Então a mensagem de Cristo, ela baseada na ressurreição, era tão forte que era obviamente autoridades maiores diziam que a mensagem deste herege, deste galileu, deste nazareno, ela fere os nossos princípios e o princípio como todo. Por isso que eles diziam: e este povo que crê nele, essa raça miserável, porque eram os menos informados, eram os mais leigos, que não tinham conhecimento pleno da lei. Quem tinha conhecimento da lei em si, veja que 99% do quem seguia Jesus era ralé, era ex aquilo, ex isso, era pobre, mas os doutores, os que eram base dentro da formação, eles não estavam nem aí, era vergonha. Então, para os judeus, esta mensagem era escândalo. Vejam que nem os próprios discípulos acreditaram. 3 anos e meio Jesus falando, mostrando a ressurreição, mas eles não acreditaram na ressurreição. Observe o que João escreveu no capítulo 13, versículo 33. Nas últimas instruções de Jesus, ele disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, e como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou-lo tenho dito também vocês agora. Ele está dizendo: eu disse aos judeus que eu ia ressuscitar, ia voltar para o Pai, e agora eu estou dizendo a vocês: eu vou, mas vocês não podem ir. Veja que a partir daqui começa um marasmo na reunião. É o princípio da despedida.
É aqui que é preciso Jesus usar a cultura da promessa, a cultura do desposar e a cultura das bodas. Você vai analisar que quando na mesma reunião, no mesmo dia, quando Jesus vê que eles ainda, depois de 3 anos e meio de aprendizado e ensino, eles não entenderam do que Jesus falava, porque eles acreditavam que Jesus ia reinar em Jerusalém, destronar os romanos, tirar a corrupção, e eles iam reinar com Jesus, mas não em uma promessa futura. E o que Jesus vai entrar? Na cultura, para abrir a mente deles. Porque na cultura, os pais judeus, para evitar a mistura, eles entrelaçavam entre si, ainda quando os filhos eram crianças, para evitar a mistura futura. Ou seja, eu tenho um filho, o pastor Amaro tem uma menina pequena, eu chegava aqui e dizia: pastor, vamos, para evitar a mistura, já fechar os nossos filhos com o outro, bora. Então ali já era amarrado o futuro casamento, porque ele ia preparar a menina para entregar pura ao meu filho, e eu ia preparar o banquete, o dote. Então a promessa já era antes feita. Por isso que quando você lê Paulo escrevendo aos gentios de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, ele diz que já havia uma promessa. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, o qual também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já havia uma promessa para nós. Então é por isso que Jesus vai falar dessa promessa. Então, por exemplo, a gente fechava. Aí eu voltava para casa e já dizia ao meu filho: você já está comprometido, eu já fiz a promessa é do pai. Veja que quando Paulo fala aos gentios, é o pai que faz a promessa, elegeu a gente nele. Então eu, como pai, chegava e dizia: filho, você já está comprometido. E ele ia dizer à menina que ela já estava comprometida. Só que quando meu filho completava a maturidade, eu tinha que mandar ele vir aqui pagar o dote. Só que como meu filho era único, ou o primogênito, ele não sai da minha casa até que eu morra. E enquanto eu viver, ele vai cuidar de mim e vai morar dentro de casa. Então a casa do pai tem que ter lugar para o pai, para a família do pai, para o filho, para a futura família do filho. Então observe que quando eles não entenderam o que Jesus falava, então é por isso que quando Jesus completou a maturidade, veja que em muitas passagens bíblicas, Lucas, em outras, ele sempre dizia: o que eu falo, não falo de mim, mas foi o Pai que me enviou. Na maturidade, o que era que o pai fazia na cultura? Ele enviava o filho, e o filho chegava na casa da futura esposa, e diante da lei sacerdotal do sacerdote e da lei do marido, ele fixava o desposamento e pagava o dote. Quando ele pagava o dote, ali ela já era desposada, já não era mais noiva, já era esposa. Só que ele vai voltar para casa, mas ele não pode levá-la, porque ele vai ter que preparar lugar na casa do pai para ela. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí é por isso que o capítulo 14 é plena cultura no começo. Olha o que é que ele continua na mesma reunião. João capítulo 14. Terminou o 13 que a gente leu. Filhinhos, para onde eu vou, vocês não vão agora. Agora leia o 14, no mesmo dia, para o mesmo povo, na continuidade do assunto. Ele, na nossa linguagem: olha, eu vou, mas o coração de vocês, acredite, não fique triste. Credes no meu Pai, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei outra vez, e aí sim vou levar vocês para a intimidade.
Aí ele vinha buscar a esposa para a eternidade, para viver com ele. Agora imagina a igreja, se isto era cultural, se o primogênito não saía do casa do pai, e Jesus é unigênito, é o único, e ali não tem fim, é eterno. Imagina qual é a morada da gente lá no futuro. Diga para quem está ao seu lado, está preparado para a eternidade? O arrebatamento acontece quando a gente morre, para quem morreu. Então todo dia tem arrebatamento para crente. Morreu, só vai esperar o toque da trombeta. E vai ressuscitar primeiro do que quem está vivo. Aí, quem quer morrer agora? Bronca. Aí, veja a proposta de Jesus. E é nessa proposta, pastor Joabe, que muitos hebreus, formados nesta cultura, formados no princípio da religião, acreditam. Porque depois, na maioria, da ressurreição. Porque na morte, até os discípulos mais próximos farraparam. Pensávamos que era ele, mas depois que ele ressuscita, aí o negócio vira realidade. Porque, diz Paulo, ele apresentou-se não só aos apóstolos, mas a mais de 500 testemunhas, e ele, como também, viu Jesus ressuscitado. Então, a maior dificuldade a partir daqui é pregar a ressurreição, porque era a mensagem que era escândalo para os judeus. Quando ele morreu, veja que o próprio sistema dominante não acredita na ressurreição. Mesmo acreditando, forjou, pagou os soldados, subornou-os para dizer que era uma mentira, que os discípulos roubaram o corpo dele. Agora imagina, eles tinham a dificuldade cultural, que era do interior, Galileia. Eles tinham a dificuldade religiosa, ia enfrentar a cúpula, e tinha a dificuldade política. E eles vão falando de Jesus e sua volta. Eles vão falando de Jesus e sua vinda. E os irmãos vão de convir comigo que eles não esperavam Jesus amanhã ou daqui a um ano. A iminência da volta de Jesus para eles era já. Era rápida. Então passa-se, depois dos 33 anos de Cristo, vão passando-se os anos, e a Bíblia diz que no começo, todos os dias, o número de aqueles que deveriam ser salvos aumentava. E olhe que a maioria era hebreu. Depois os hebreus vão ganhando os gentios. Por isso que há escritores que dizem, escute, não é afirmação, só curiosidade, baseado no capítulo 3, versículo 24 aos hebreus, que esta carta é para Roma. Porque lá em Roma, está no capítulo 3, versículo 24 de Hebreus, ele faz menção, os da Itália te saúdam. Que relacionando a Áquila e Priscila, quando Cláudio expulsou 49 anos depois de Cristo. Então veja que se nós olharmos o termo hebreu, é voltada para o hebreu, mas aqui vai comportar uma igreja como um todo convertida. E por que ele escreve? Há quem diga que era a perseguição de Nero. Estudiosos defendem pela a data que muitos defendem da carta. Se Jesus viveu 33 anos, para 64, quantos anos? 31. Se passaram e nada de Jesus. A proposta, cadê ele? Em vez de Jesus vir, vem perseguição. E a perseguição não era porque eu sou hebreu ou gentil, era porque eu acreditava na mensagem dele. Você não é o primeiro que pensou em desistir, filho. Antes de você, esta vontade de desistir já vinha em muitos.
Porque não é fácil você abrir mão, ver pessoas que não servem a Jesus, às vezes rindo, pulando, fazendo o que quer, e você, por conta dessa esperança, se mantém santo. E em vez dele vir, a perseguição chega. Então a perseguição vai desestimulando eles, e eles vão se desfalecendo na fé e perdendo a esperança, e muitos querendo voltar para a rudez da lei do Antigo Testamento, aonde foram formados, porque lá era material, era a lei que eles viviam, era tradições humanas. Aí o escritor vai motivá-los a não desistir. E é isso que veio no meu coração. Com base neste escritor e nesta carta, vim estimular você a não desistir nem desfalecer. Porque a mensagem ainda é a mesma, a proposta ainda é a mesma. Mais de 2000 anos, mas ainda é a mesma. E as tribulações aumentaram. Aí a primeira coisa no capítulo 1, veja que ele vai usar o contexto legal das escrituras, ele vai usar a história dos heróis, e ele vai usar o contexto literal, cotidiano, que regia a época, que eram os esportes gregos. Então observe que no capítulo 1 da carta, você vai ler versículo 4 a 6, qual é a primeira motivação? Porque ele vai estimular dizendo a autoria, ou seja, a grandeza desse Jesus que prometeu, e que ele não poderia de maneira nenhuma ter falado o que não era verdade. Porque ele vai dizer a eles: irmãos, Jesus, vocês não podem desistir, porque ele é maior do que os anjos. Mas como? Ele foi feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí ele diz: porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele será meu filho. Os anjos, só o único que teve este privilégio foi Jesus. Então ele estava dizendo: o passado é passado, a lei não é igual à graça, e a graça é por ele, e ele é maior do que os anjos. Acreditem, vocês não podem desistir. Deixe-me sintetizar a Santa Ceia. Então ele vai dentro do contexto bíblico, mostrando. Agora olha que ele vai tratar diretamente com a lei. Capítulo 3 da mesma carta, ele vai a partir do versículo 3, sintetizando, dizer que Cristo é maior que Moisés. Sendo maior do que Moisés, é maior do que a lei. A graça vale mais do que a lei. Veja o que é que ele escreve: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Olha o que ele vai dizer: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, por testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim.
Que aqui ele está dizendo: olha, Moisés foi fiel, Moisés é digno de respeito, mas era servo. E servo é servo, servo é servo. Servo não tem direito de entrar na sala, de comer na casa com o dono. Mas o filho é filho, o filho é maior do que o servo. Moisés é servo, Jesus é filho. Moisés foi fiel, mas sendo servo. E Jesus é filho, e foi ele que edificou. Porque quanto mais glória tem a casa, não, quem tem mais glória do que a casa é aquele que a construiu. Quer dizer, Jesus é maior do que Moisés, é maior do que nós, porque ele é Deus, é filho, ele tem maior honra, maior glória. Vocês não podem enfraquecer. Aí ele vai além. Capítulo 5, versículo 6, ele diz que Cristo é maior que sacerdotes, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 8, versículo 1, olha o que ele vai dizer: ora, a suma do que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então ele está dizendo: Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que os sacerdotes. Quando ele chega no capítulo 10, ele vai tratar dessa ousadia do crente e da santificação. Se você ler o capítulo 10, versículo 19, olha o que é que ele diz, se eu não estiver enganado na leitura: tendo, pois, irmãos, olha, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ele abriu um caminho que estava fechado para nós. E um caminho vivo que vai nos levar à glória eterna. Eu acho lindo e eu admiro quando tem jogo da Libertadores, eu errei até o nome, isso é bom que eu não acompanho, né? Libertadores da América. E quando os locutores, comentaristas falam de boca cheia, é o campeão ou a glória das Américas, não é? Que é a taça do campeão. E agora imagina o que é que ele tem para nós: uma glória eterna, uma glória eterna nos céus. Oh, irmão, isso é para a gente ter a ousadia de entrar, de ter coragem e de não desistir. Aí o capítulo 10 ele estimula, versículo 37 ao 39, ele vai tratar do pormenor, e porque ainda, irmão, que é que diz? 1, 2, 3. E não. Aí olha o que é que ele diz na sequência: mas, e se ele recuar, versículo 39, nós olha para esse crente que está ao teu lado, diga: eu sou desses. Eu não sou do que pula fora, eu não sou do que volta, eu vou até o fim, eu faço parte dessa geração. Veja que é estímulo. Não podemos parar. Às vezes dá vontade, mas não podemos mais. Aí ele vai usar o contexto daqueles que viveram por esta mesma esperança e não tiveram o direito de vê-la. Veja que ele no capítulo 11 vai abordar a fé daqueles que viveram antes de nós com a mesma esperança e não tiveram o privilégio de ver. Aí ele vai dizer que é pela esta fé, sem esta fé é impossível agradar a Deus. Aí é quando ele vai dizer, olha irmão, veja que ele vai fazer, ele vai alencar. Ele diz: pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim.
Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se via, acreditou para a justiça. Pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu. Pela fé, Sara teve Isaac. Pela fé, veja que ele vai trazendo de uma forma maravilhosa. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou os 2 filhos de José e se apoiou na ponta do seu cajado. Pela fé, José fez menção da saída do povo do Egito, dizendo: quando Deus tirar vocês daqui, não deixe os meus ossos. Pela fé, Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus. Olha o que ele vai elencando para exemplificar. Olha o que ele vai trazendo. Pela fé, sintetizando, falta-me tempo para falar de Daniel, para falar de Gideão, de Baraque, de Samuel, de Davi, dos profetas. Aí ele diz: homens como nós, que apagaram a força do fogo por esta fé, colocaram exércitos inimigos para correr, fecharam boca de leões. Ou seja, mães perderam filhos esperando esta ressurreição. Pela fé, eles viram a promessa de longe, porque Deus não deixou que eles entrassem na promessa, porque tinha coisas melhores para nós, tinha coisas maiores para nós. Outro dia eu fui pregar na convenção de Salvador. E quando eu fui pegar a mala, uma missionária me reconheceu e saiu gritando: Genival, pastor. Eu parei e fomos conversando. Eu cometi uma gafe espiritual. E na nossa conversa, crente, quando se fala, vai falar de Bíblia, quando se encontra, eu disse: olha, missionária, uma das coisas que eu estou ansioso é para chegar no céu. Ela disse: o senhor está ansioso e muito. Ela disse: eu também. Qual é a sua ansiedade? Eu quero ir lá na casa de Abraão. Eu quero ir na porta dos heróis da fé. Como eles tiveram tanta coragem e não desistiram, e não viram o que a gente vê. Ela disse: o senhor está erradíssimo. Eu disse: mas como? Eles que estão ansiosos para a gente chegar. Mas como? Ela usou o termo literal. Pode ficar tranquilo, que é eles que vão bater na sua porta, na minha. Mas para quê? Eles vão querer saber como foi viver na terra cheio do Espírito Santo, que eles não tiveram esse direito. Ele vai chegar lá e dizer: pastor Amaro, me conta como foi falar línguas estranhas, como foi pegar fogo, como foi rodar num pé só, como foi fazer parte daquele culto pentecostal. Diga para quem está ao seu lado: fica tranquilo, vai até o fim, que eles vão bater na tua porta. Aí vem o capítulo 12. E isso me intrigou, porque ele não diz corram, ele não diz corra, ele diz corramos. E isso me intrigou. Corramos com paciência. E a palavra paciência, de origem latina, era latentia, que quer dizer suportar as adversidades e o peso, digamos assim. Eu perguntei a mim mesmo e a Deus orando: como é que eu posso correr com paciência?
Aí Deus me levou para o mundo animal e disse: deixa eu lhe mostrar uma coisa. Aí eu fui pesquisar os pássaros migratórios, ganso, cisne, e muitos, no tempo de migrar, eles voam de um continente ao outro. E aí foi quando Deus me mostrou o quanto é importante a unidade. Eles voam em forma de V, não é aleatório. É porque quando eles voam em forma de V, quando eles batem as asas, cria um vácuo. E o que vem atrás sempre vem voando um pouco mais alto que o da frente. Porque quando a asa do que vai na frente bate, cria um vácuo. E isso impede que ele bata mais a asa. Ele bate mais lento, mais devagar e gasta menos energias. Então eu fui pesquisar e o estudioso disse: olha, se um pássaro desse voasse sozinho, ele atingia 1000 quilômetros, gastava X energia. Mas quando eles voam em V, eles conseguem voar 1.700 quilômetros com a mesma energia. 70% por conta da formação. Primeiro, economizar energia. Segundo, vigilância. De onde eles estão, um olha o outro. E vigia por conta dos predadores. Se eles voarem só, os predadores comem. Mas se eles viajam unidos, os predadores não chegam, porque tem medo de uma revoada e eles morrem. Economize de energia. Defende um ao outro. Porque a importância não é chegar um na frente, é chegar todos. Há 1 ano atrás eu fui pregar em Boston. Só que eu fiz conexão em Nova York. E cheguei, peguei outro voo e sentou um senhor atlético perto de mim. E eu lendo a Bíblia, ele disse: senhor pastor, o senhor vai fazer o que em Boston? Eu digo: vou ministrar num congresso. E o senhor? Eu vou correr a maratona de Boston, uma das mais importantes. Eu disse: o senhor é atleta? Ele disse: sou carioca e sou atleta. Eu disse: e o seu propósito é chegar no primeiro lugar? Ele disse: nunca foi. Ué, por que o senhor vai correr? Ele disse: eu não estou preocupado em chegar no primeiro lugar. Eu me preparei para chegar e cruzar a linha de chegada. Porque os meus netos e os meus filhos não vão querer saber se eu corri a maratona de Boston que eu ganhei. Vai querer se eu cheguei até o fim. Então diga para quem está ao seu lado: eu não estou preocupado se eu vou chegar em primeiro. Eu quero cruzar a linha. Eles não se preocupam. Se não for pedir muito, só para você passar o sono, olha para quem está ao teu lado. Se tiver intimidade, diga: se depender de mim, vamos cruzar juntos. Andando junto a gente economiza mais energia. Andando junto a gente cuida um do outro. A gente tem a visão do outro. Veja que ele vai dizer que o sofrimento da cruz de Cristo, o versículo 3, ele diz que Cristo suportou a afronta da cruz com um objetivo. Qual foi? Considerai o quê? 1, 2, 3.
contra si mesmo. Com qual objetivo? Então pergunta quem está ao teu lado: vai parar ou vai continuar correndo? Se eu parar, eu morro. Sintetizando, não sei se vocês já viram um exemplo secular. Veja que Paulo está usando um exemplo bíblico e secular. Correr firmemente, olhando para quê? Para o alvo. Isso era prática de esporte. Porque o primeiro que chega sobe o pódio mais alto, o segundo o menos baixo, o terceiro menos. Mas aqui não, aqui vamos chegar primeiro e no meio, pro derradeiro, vamos chegar junto. E não tem ninguém maior que ninguém, não tem pódio mais alto. Todos chegando vão receber o galardão, vai ser a mesma glória. O coral vai estar nos esperando. Em 1984, primeira maratona feminina, Los Angeles. E uma das favoritas era Gabriela Andersen, uma suíça. Você chegar em casa, pesquise no YouTube, na internet, você vai chorar. Porque eu chorei muito quando eu li essa história há anos. Esta moça era a favorita, a maratona começou, mas no decorrer, a corrida é muito longa, a maratona é longa, ela foi perdendo forças. Uma das favoritas foi ficando para trás. E isso chamou a atenção dos locutores, dos radialistas, dos repórteres e do público em si. E perto das últimas voltas, ela vai perdendo forças. E o seu corpo vai desfiando. E ela vai se deformando, mas não parava. Já não corria mais, mas era um passo após o outro. Os joelhos tropeçantes e os calcanhares trêmulos. Os médicos tentavam chegar, mas ele não pode tocar enquanto ela não cair. E ela vai. Outros passavam na frente e ela sem força, rastejando quase, mas ainda de pé, nas últimas forças. Então o público, vendo aquilo, já não olhou para quem ia na frente. O público, vendo aquele esforço para ela não perder a linha de chegada, não olhou mais para quem ia de primeiro. O olhar agora é para ela. A imprensa, o olhar é para ela. O mundo era para ela. Em último lugar, tropegando, todos cruzaram a linha de chegada. E o público não se levantou. Passo após passo, tropegando. Quando ela cruza a linha de chegada, ela cai, mas já do outro lado. O público fica de pé. E a história não trouxe quem chegou na frente, mas a última que conseguiu cruzar a linha de chegada. Então eu vim aqui nesta noite com esse propósito. Eu não sei como você está, como chegou na Santa Ceia. Eu não vim aqui doutrinar você. Eu vim aqui dizer: não desfaleça. Tropegando ou não, fortaleça os joelhos vacilantes, que nós vamos conseguir chegar. Eu disse isso uma vez pregando. Eu me hospedei na casa de um soldado americano. Ele já veio na minha casa. E como ele guerreou a guerra no Afeganistão, e eu só bati um copo, ele dava um pulo assustado pelos tiros das bombas. E eu comecei a falar: rapaz, que coragem vocês têm. Entrar numa guerra, eles, Bento, não é a coragem, é o treinamento que a gente tem. Mas como assim? Quando nós nos alistamos no exército americano, a nossa vida já não tem valor. Quem tem valor é a vida do outro. Eu não luto por mim, eu luto pelo outro. Porque se eu lutar por ele, ele também luta por mim. A gente cuida um do outro. Ele disse: tem hora que a gente prefere levar um tiro do que ver o outro levar.
Mas às vezes a gente descuida, Bento, e o nosso companheiro que está do nosso lado, quando a gente olha, ele já está no chão, agonizando. Quando a gente olha, o estrago, arrancou uma perna, arrancou um braço, o sangue está esvaindo. Mas o treinamento diz, não deixa ele para trás não. Põe o ouvido no nariz dele, se ele ainda respirar, ainda serve. Põe ele nas costas. Corramos. Sem deixar ninguém para trás. Só para concluir, olha para quem está ao teu lado e diga, se depender de mim, você não fica. Fique de pé por bondade. A Santa Ceia nos remete para isso. Agora, como é costume meu, vira para esse crente do mesmo sexo que o seu, que está do teu lado, a não ser que seja íntimo. Assim, com todo respeito, eu estou com o meu mestre, pastor Eliseu. Olha no olho dele, assim, não olha para mim não, olha para ele. E diga, ô guerreiro, ô corredor, não sei como você chegou na ceia. Se só o bagaço, se só os cacos, se deixado para trás. Mas nesta noite, eu quero te dizer que nós vamos correr juntos. Vamos cruzar a linha de chegada juntos. Conte comigo. Dá um abraço nele e diz, vamos chegar juntos. Vamos chegar juntos.